Bom domingo a todos aí, para quem está assistindo depois. Olá, né? Porque não sabe, né? Que dia, que horas, que momento o pessoal está assistindo aí no depois. Olá a Boa, todo mundo boa. que está aí presente. Isso mesmo, mano. Boa dica. Eu tô percebendo que a galera tem assistido depois, e aí alguns no horário. Fala, Diogo, bom dia. Então, é boa dica essa aí mesmo, viu? Bem-vindo à série Cérebros. Obrigado aí pela sua participação. Muito bom esse ponto de vista das leis biológicas. Acho que é fundamental, né? E até tenho conversado com alguns profissionais e eles desconhecem, né? Essa teoria. Então muito bem-vindo, muito bem-vindo. E são cada vez mais outras informações, outras nuances que podem simplesmente agregar, né? Às vezes a gente acaba pensando assim, ou é isso ou é aquilo, né? E cada vez eu vejo mais que não é o é isso e aquilo, é o integral, né? É você Isso. olhar um pouco disso, um pouco daquilo, integrar essas informações e na verdade tudo leva ao mesmo norte, tudo leva à mesma direção, só às vezes a gente não soube como integrar essas informações. Boa, boa. Ô, Rogério, você mandou bora celebrar. Gostei dessa frase, hein? Eu vou pegar. Fica aí, ó, fica com ela aí, Marcelo. Mas, Ivan, é isso mesmo. Uma dos propósitos da série Live, Cérebros, é exatamente trazer esse conhecimento de vários fatores diferentes, vários pontos de vista diferentes, e ver como que isso se agrega, como se agrega, abrir novos horizontes, porque senão a gente vai ficar limitado. E eu tenho conversado isso com o Carlos, né? Graças a Deus não somos Deus, né? Então, fazer a nossa parte da melhor maneira possível e, na pior das hipóteses, direcionar aquele com quem a gente pode ajudar para uma coisa melhor, para uma outra técnica que ele vai avançar no tratamento dele. Legal. Eu sempre falo isso, que quando eu fiz a residência lá no Instituto Salgado, o principal orientador ali, mentor, era o Márcio Moraes, né? Então o Márcio, ele falava assim, que lá no Rio Grande, lá no Rio Grande, quando eu atendia, né? Mas, Mas lá, o meu pai fala igual, manso, então já tinha esse contexto, já sabia como era o negócio. Ele falava exatamente isso, que quando ele possibilitava direcionar ao paciente qual era a melhor fonte, qual a melhor fonte de resultado, o paciente, ao invés de você perder um paciente porque eu direcionei para outra pessoa, não, ele ficava grato a você porque direcionou exatamente a quem deu resultado. E da próxima vez, quem ele iria buscar era, já que você sabe direcionar, qualquer sintoma que você tem, eu vou lá em você, né? isso mesmo. Às vezes tem problema no olho, vai lá, terapia manual, mas não sei. Não, eu vim aqui porque você sabe direcionar para onde que eu posso ir, né? Foi aconteceu, uma vez o paciente chegou com uma dor cervical, falou, não, mas aqui tá doendo. Aí eu falei, não, isso aqui tá com edema da tireoide, não é pra mim, não. Vamos caminhar. É bem isso. Ô, Ivan, aproveitando que você já deu essa dica aí, que você fez a residência, né, lá no Instituto Salgado, fala um pouco da nossa história. Eu acredito que muita gente te conhece, mas eu acredito também que tem gente que não te conhece. Né? Já comentei um pouco do congresso que a gente pôde participar lá em Foz, que você fez, mas conta um pouco da tua história. Acho que eu vou ter que contar um pouco resumida, né? Então, meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta de formação comecei a vida acadêmica ali em Guarapuava, onde que eu fiz a faculdade, e lá no primeiro ano de faculdade veio lá um cara falar de terapia manual, sabe? Um cara assim, não sei se você conhece ele, mas veio falar de terapia manual, mas tá, no primeiro ano de faculdade aprendendo a manipular a cervical, né? Daí eu olhei aquilo lá, beleza, coloquei ali na gavetinha, né, aquela informação. E quando eu terminei a faculdade, surge de repente uma possibilidade. Uma colega de faculdade falou assim: viu, tá tendo um processo lá de aprimoramento, uma residência lá no tal de Escola de Terapia Manual e Postural de Londrina. Tá afim? Bora lá. Daí depois que eu fui me lembrar que aquele cara lá do primeiro ano de faculdade era o Afonso Salgado, né? Que daí eu fui lá fazer a residência, fiz os testes ali, a avaliação, e o Márcio que me fez
as perguntas ali, e uma das primeiras perguntas que ele me faz ali, e isso foi online ainda, né? Coisa que não existia, né? Entrevista online. Onde já se viu entrevista online lá em 2007. Então, o Márcio lá fazendo entrevista online, o Daniel, né? O Daniel Ribeiro, deu o Márcio, e o povo tudo escondido atrás, né? Na entrevista. Deu o Márcio, não, eu queria saber que time você torce. Porra, como assim? Que pergunta é essa para uma primeira pergunta de residência, né? Torço por São Paulo. Ganhamos de vocês. O Márcio do Inter, né? Tá, daí fiz um ano de residência em terapia manual e junto com a terapia manual fiz a pós-graduação ali, né? Junto com a residência, era a pós-graduação e o atendimento na clínica lá da Bandeirantes, né? Então morava lá perto da Bandeirantes, ir lá pro Zerão, fazer esse corrida e tudo mais. Fiz um ano e fui contratado no final pelo Instituto Salgado, né? Na verdade, Escola de Terapia. Travou. Participei de uma época de vendas do Instituto, saindo para faculdades. Eu fui para Maringá, né? Eu fui aí vender ali nas clínicas, eu fui vender os cursos da terapia manual em São Paulo e outras regiões. E aí eu vi que não era para mim, né, esse negócio. Eu queria atender, eu queria colocar a mão na massa. E na mesma época eu comecei a fazer a microfisioterapia, né? Nada melhor do que estar aí, né? Estar lá em Londrina, enquanto estava vindo a formação. Então em 2007, 2008 eu fiz a formação de micro e junto com as leis biológicas ali, com a leitura biológica com o Emmanuel Corbel. E aí eu aprimorei um pouquinho mais e comecei a gostar desse campo das leis biológicas, da nova medicina germânica. E a partir daí eu decidi voltar para minha cidade natal e começar a atender. Então, a minha base inicial foi sempre terapia manual, juntando com a microfisioterapia, leis biológicas. E aí eu vi que na minha cidade natal e na região não tinha muita informação das leis biológicas. Sabe aquela angústia, aquela falta de ter com quem conversar? Né? E aí em 2017 criou-se a ideia de construir o Congresso das Leis Biológicas. É um lugar onde a gente poderia juntar todas as pessoas que falam a mesma língua, que pensam do mesmo jeito, para falar junto sobre a mesma coisa. Então, criar um ambiente, uma comunidade das leis biológicas, que a gente possa se sentir inserido, sentir que tem gente ali que fala do mesmo jeito que a gente, e não a gente está isolado num canto sem ninguém. Então, como eu fui o primeiro a chegar aqui na região sudoeste do Paraná, aqui em Pato Branco, eu não tinha muita gente com quem eu podia falar sobre isso. Então eu criei o Congresso das Leis Biológicas para ter com quem conversar. Olha que fantástico, né? Isso, né? Então, o vazio me fez criar um congresso. E aí foram, então, 2017 online, 2018 nós fizemos presencial lá em Foz do Iguaçu, que você esteve presente lá. 2019 foi online novamente, agora 2020 era para ser presencial, mas devido à pandemia a gente vai realizar um congresso de forma online novamente, contigo também, né? Presente online. Mas presente dentro do Congresso das Leis Biológicas. E hoje a minha missão, eu vejo como objetivo, é auxiliar profissionais da área da saúde a terem uma visão sobre a origem emocional dos sintomas, entenderem, ir mais a fundo. Aí tem gente da comunidade Origens aí, que é o meu curso Origens, que é promover esse entendimento da origem emocional do sintoma para que a pessoa consiga ter resultados mais eficientes no atendimento, encontrando o contexto emocional preciso ali de onde veio o sintoma. Perfeito. Muito bom, muito bom. E parabéns, né? Porque nesse marketing online aí da fisioterapia, eu lembro que lá atrás, né? Tava eu, você, o Rodrigo do Rio, o Ricardo de Camboriú. Foi uma leva aí que começou com isso e você persistiu, perdurou aí. Parabéns pela resiliência, né? Não é fácil, né? Não é fácil, mas não. Vamos lá, né? Vamos lá. Muito bem, muito bem. Bom, eu vejo que você preparou uns slides aí pra gente. O que a gente preparou? A gente começou a conversar do cérebro triuno, é algo fundamental para as leis biológicas, para a nova medicina germânica, e isso acho que é uma teoria que se encaixa muito como base para muitas técnicas, né? E aí, em cima disso, do cérebro, é criar um pensamento
para que cérebro eu começo a tratar meu paciente, né? Será que eu tenho uma regra? Será que eu tenho uma tendência, uma hierarquia? Pô, legal. Eu acho que a leitura vai muito bem para isso. E aí eu entrei, juntando esse caminho ali que tu fez, né, de informações, eu achei interessante olhar um pouquinho do porquê, né? Por que surgem essas informações? Eu não vi bem ao certo se o Carlos falou muito a fundo, eu vi que você fez uma live e falou um pouquinho do Dr. Hammer, né? Então, eu vou dar uma basezinha, né, dessas informações, até para quem não conhece muito bem, saber um pouquinho desse histórico, né? Então, bora lá. Então eu criei ali umas informaçõezinhas ali, né? Então as leis biológicas, né? Que é essa base então do que você propôs a nós falarmos, seria então as leis biológicas e a pesquisa, como situações emocionais interferem nos sintomas físicos do paciente. Mas antes disso a gente precisa entender que a relação emoção e físico, ela já vem de muito tempo, né? Tem muitas pessoas que falavam desde Hipócrates lá atrás, né? Filósofos já falavam dessa relação funcional e se perdeu um pouquinho com o passar dos anos pela estruturação da medicina, né? Em cima do corpo e a mente voltada à filosofia, voltada à igreja, né? Então a mente era trabalhada em outros campos. E depois começou a se voltar um pouco mais, já um pouco antes ali de Freud, mas Freud ele pega um pouquinho esse laço com essa informação, e aí a gente tem vários profissionais que vêm trazendo e abordagens que a gente usa, né? Desde a crânio-sacral, desde a microfisioterapia, desde agora das leis biológicas. Então, dentro dessas épocas de cronologia, veio as leis biológicas, depois crânio-sacral e microfisioterapia, né? Meio juntas ali, quase ao mesmo tempo, trazendo essa abordagem de corpo e mente associado. E aí, quando nós falamos do Dr. Hammer, que é esse que veio com as informações das leis biológicas, claro que, como a gente fala, nada se cria, tudo se transforma. A gente pega informações daqui e ali e vai transformando num processo. E ele, em 1979, já era médico, já trabalhava com pacientes oncológicos, né? Ele era de clínica intensiva e trabalhava com pacientes oncológicos, e ele via muitos pacientes que tinham esses distúrbios. Ele veio da Alemanha, em 76 passa a morar na Itália, e em 1979 o filho dele, Dirk Hammer, veio a falecer, né? Ele é baleado e ele falece 2 a 3 meses após esse momento que ele é baleado. E ele falece nos braços do Dr. Hammer. Dr. Hammer, vendo esse momento frustrante, dramático, inesperado, né, e é um baita de um conflito, além do fato de o filho ter morrido, ele foi baleado por um aristocrata italiano. Então era uma questão de injustiça extrema, era uma grande sacanagem que tinha acontecido e tudo querendo ser colocado para debaixo dos panos, né? Então, Dr. Hammer com aquela mágoa, frustração de tudo aquilo que viveu e com a frustração de perda do filho. Claro que a gente talvez não pode criar só o pensamento de que somente a perda do filho desencadeou o problema dele posteriormente, mas é uma das bases, né? Então, um desencadeador do sintoma dele, que foi um câncer de testículo, foi a perda do filho dele. Então a perda do Dirk fez com que o Dr. Hammer desencadeasse um câncer de testículo e a partir daí ele começou a pensar, né? Gaúchão. Eu ia falar isso agora, saiu aí? Ele vindo desse processo, né, trabalhando com pacientes oncológicos, de uma hora para outra ele começa a desencadear câncer de testículo e começa a relacionar a morte do filho com o câncer. E ele começa a pensar, mas se ele viveu essa situação emocional e desencadeou um câncer, será que os pacientes dele oncológicos também não tinham vivido isso? E ele começa a trazer para os pacientes dele essas perguntas. Se eles tinham vivido algum choque emocional que poderia ter trazido alguma situação de alteração. E aí ele começa... Me corrija se eu estiver errado. Ele não tinha história de câncer na família, né? A princípio, não. A princípio, ele trouxe... Hoje se sabe assim que ele tinha grandes conflitos com o pai dele. Tá? Ele tinha já um histórico dele de dificuldades familiares que poderiam deixar um traço para que na vida dele, quando ele vive um outro conflito, ele desperte aquilo que estava escondido lá dentro dele.
Então, muitas vezes é assim, né? Mas eu falo assim no sentido assim, como tu fala assim, mas ele teve câncer. Mas quem não me garante que ele já tem, por exemplo, meu pai teve, meus avós tiveram, minha avó teve. Eu tenho uma tendência. Mas Sim. pelo que a gente sabe dele, não teve uma predisposição já de histórica genética de câncer, digamos assim, né? O conflito emocional dele foi muito gritante, né? E mesmo que tivesse, né? Por que de uma hora para outra ele começa a desencadear câncer, né? Ah, sim, a velocidade, muito bom, muito né? bom. Porque logo em seguida da morte do filho, né? Então, por mais que ele tivesse, por que ele não teve 5 anos atrás, antes da morte do filho? Por que ele não teve 10 anos depois da morte do filho? Né? Foi ali, né? 2 meses depois da morte do filho, ele teve câncer de testículo e com metástases abdominais no mesentério. Então, por que isso de uma hora para outra, né? Então, essa era a dúvida, o ponto de interrogação na cabeça dele. E a partir daí, ele começa, então, a analisar esse sentido de que, será que, né? Então, ele não tinha confirmação até então. Será que isso pode ter um traço nos pacientes? E ele observou que 100% dos pacientes dele que ele estava atendendo naquele momento tinham esse traço de uma situação emocional vivida que trazia essa influência. E aí ele começou a perceber que não existia um padrão específico somente no órgão. Ele olhava uma relação de que, devido a um psique, devido a uma percepção, uma emoção, existia uma alteração no órgão aqui no lado direito e, ao mesmo tempo, ele via que nas tomografias cerebrais existia uma disfunção, uma alteração na tomografia. Então ele fazia um corte tomográfico e observava alguns pontos de alteração, que é como essa imagem aqui, ó, da direita, que como se tivessem círculos concêntricos, né, no cérebro, como se jogasse uma pedra na água. O ponto principal onde é que cai a pedra é o ponto central, e depois vem uma ondulação em direções mais distais, né, com relação àquela região onde houve o foco. E aí ele começou a perceber, e claro que na medicina se tinha já essa visão desses pontos, mas eles viam como se fosse alguma alteração do tomógrafo, é apenas aparelho. Tem um aparelho está tendo disfunções, alterações. Só que por mais que cortasse com diferentes ângulos a tomografia ali, o cérebro, aparecia ainda esse foco. E aí até o momento que a Siemens, que era a produtora dos tomógrafos, ela viu, não, isso não é um erro do tomógrafo, isso é realmente uma alteração que aparece no cérebro daquele paciente. E ele começou a relacionar esse ponto específico de alteração com relação à vivência do paciente. Então, deixa eu pegar melhor aqui. Então esse ponto específico ele começou a relacionar, todos os pacientes que tinham esse ponto específico, eles tinham no mesmo órgão uma alteração. Então ele começou a desvendar mapas do cérebro, onde no tronco cerebral, né, na região do cerebelo, na região da substância branca, ali na medula cerebral, na região do córtex cerebral, existiam regiões específicas relacionadas a cada um dos tecidos do corpo. Então quando, por exemplo, eu tinha uma alteração com relação ao parênquima renal, era aqui nessa região do centro aqui que aparecia uma alteração. Se era uma região do glomérulo renal, era aqui no tronco cerebral que tinha alteração. Se era um conflito motor, era uma região nessa região do córtex cerebral. Só que daí isso batia com o homúnculo de Penfield. Né? Era o mesmo processo. Né? Já era algo estudado, o homúnculo de Penfield, e ele mostrava exatamente a região motora e a região sensorial no cérebro. Então fundiu-se essas informações e viu-se como uma verdade. Hoje se tem um pouco mais dos estudos com relação à ressonância funcional, que você faz lá o processo, né? O paciente está na ressonância e fala, mexe o dedo, né? E lá na ressonância aparece lá o local específico relacionado ao centro de controle daquele dedo. Fecha o olho, existe aquela região específica relacionada àquele olho. E aí entramos no estudo, né? Multimodal Porcellation, e esse utilizou esse scanner Connectone em 2011, né?
O estudo foi para 2016, né? Então, é a informação de 2016, esse estudo. Esse scanner chegou para eles em 2011 e eles começaram a avaliar essas regiões cerebrais e viram que existiam regiões específicas para cada uma dos processos motor, visual, a parte auditiva, cada região do cérebro relacionada a cada uma desses processos motores, sensoriais, né? Cada um desses estímulos, né, corporais que eram influenciados no cérebro. Ou seja, existe aquela conexão que o Hammer colocou anteriormente, né? Então existe psique, cérebro e corpo. A gente sabe que o cérebro tem uma região que tem um centro de controle para cada uma das regiões do corpo. Então, se eu tenho o dedo que move, eu tenho uma região do cérebro que dá o estímulo motor para aquele dedo que move. Se eu tenho um peristaltismo intestinal, eu preciso de uma região do cérebro que mande o estímulo para um peristaltismo do intestino. Então, cada movimento muscular, cada movimento visceral, cada funcionamento de glândula, ela precisa ter um estímulo cerebral para que isso aconteça. E ele começou a observar esses vínculos, né? Então, nesse scanner também tem um estudo que foi observado, então, 180 áreas do cérebro em 210 pessoas saudáveis e observou esse processo. Então, cada regiãozinha tem uma relação. E aí faz com que a gente entenda que exatamente o cérebro, ele é importantíssimo nesse link com o órgão. Isso a gente sabe. Né? Isso todo mundo sabe, que o cérebro tem uma função com relação ao órgão. Tanto é que nos membros fantasmas, né, o que acontece? A pessoa perde um membro, mas ela tem dor no membro fantasma ainda. Ela tem ainda uma sensação, mas ela não tem membro, ela não tem aquela região ali estável, ali, tá naquele lugar, tá machucada, não tá ali. Né? Mas a gente sabe que a região do cérebro continua lá. Então aqui, região de mão, antebraço, cotovelo, ela continua lá dando referência para esse cérebro. E aí surgem técnicas para isso, né? Então, você tem o trabalho com o espelho, né? Que você imagina ali, naquele espelho, que o outro membro está ali, né? Então, eu estou com o pé de um lado e o espelho está no meio, eu imagino que aquele pé que está faltando, ele está movimentando juntamente com esse outro pé. A primeira vez que eu vi isso foi... eu fui num curso com o Márcio esqueci o nome agora. Meu Deus do céu. Da mobilização neural, David Butler. Né? Camisetinha florida, né? Ele gosta de usar a camisetinha florida. Então ele tem um livro que é Explicando a Dor, né? E ele falava um pouco dessas relações, né, do espelho para você diminuir essa sensibilidade à dor do paciente. Né? Então isso ele foi demonstrado ali que você consegue uma neuroplasticidade cerebral através dessa observação. Como se eu não tenho membro, eu coloco um espelho e é como se eu visse o meu outro membro que está faltando ali movimentando. Então eu mostro para o cérebro que existe uma funcionalidade naquele membro. Né? Porque qual é o conflito emocional relacionado ao braço, ao movimento? É uma incapacidade, inaptidão ou não poder fazer uma função. Esse é o conflito emocional por trás disso. Se dentro do meu cérebro está ainda a região cerebral relacionada àquele movimento, né? Mas eu não tenho membro, aquela zona ainda está lá de estímulo. Então eu posso pensar que esse braço está coordenado por essa região motora e essa região muscular, lá na substância branca. Se o conflito é de inaptidão, se eu não tenho mais o braço, qual é o conflito que eu tenho? De inaptidão, porque eu não tenho mais o braço para fazer aquela função. Eu não posso mais fazer aquela função. A frustração emocional que eu tenho é de inaptidão. Eu não posso mais exercer aquele movimento. Eu não posso mais fazer aquilo que eu gostava. E o meu cérebro entende que gera alteração. Não, gera alteração, né? Porque enquanto está no conflito, gera alteração. Então há um conflito motor que eu não consigo fazer o movimento. Então a estimulação neural é alterada. Fica estimulando negativamente. E se a estimulação está alterada, significa que ainda há uma conexão com aquela região. Só que a percepção visual ainda está lá, ou sensorial ainda está lá. Então ainda sinto a dor, ainda sinto desconforto naquela região. Por isso que tem que ser trabalhado. Né? E existe
eu vi um outro estudo aqui que fala, então, do contexto da indução, né, sensório-motora dessa região do membro fantasma, utilizando. Então, ele mostrou aqui, com esse espelho, você tem uma redução da dor fantasma, porque você imagina que o teu membro está apto, né? Então, eles não falam isso no estudo, mas você pode pensar que, se emocionalmente eu sinto ele apto fazendo uma função, eu relaxo com relação àquela frustração que eu estou vivendo. Agora, se eu coloco, eles colocaram aqui, ó, utilizaram um membro mecânico, né? Então eles colocaram como se fosse uma prótese mecânica para exercer a função e eletrodos trazendo a informação do cérebro, né? O estímulo motor do cérebro, com eletrodos na cabeça, para que eu possa estimular aquele membro mecânico. Mecânico, próximo. Então, esse estímulo que eu pensei e movimentei foi mais eficiente do que o espelho. Boa comparação. Então, ele conseguiu estimular e voltar a ter a ação, voltar a ter o movimento que ele se sentia incapaz de exercer. E aí, essa dor fantasma diminuiu. Então, a gente pode pensar que essa conexão, ela está sempre presente nesse vínculo cerebral. Então, nós sabemos, então, que existe uma região cerebral que está diretamente relacionada aos movimentos, está diretamente relacionada a cada região do nosso corpo. Né? E aí, isso é uma informação, ok? Então, fica com essa informação. Agora, se você que é triatleta, né, você deve saber algumas exigências aí do esporte, né? Então, quando há um hiperesforço, quando há um hipertrabalho, é um desgaste exagerado do nosso corpo. E agora, se a gente pensar em pessoas que escalam grandes altitudes, se elas escalam grandes altitudes, isso é um grande risco, é um grande problema para elas, é um perigo, porque em grandes altitudes eu não tenho grande disponibilidade de oxigênio. Então, elas têm que ter um processo de adaptação às altitudes. Tanto é que elas sobem tantos 1000 metros no dia e depois elas têm que voltar um pouco na cabana para que elas possam adaptar-se àquele ambiente, para que elas não vivenciem esse mal da montanha. Porque quanto mais eu fico num ambiente onde falta oxigênio, mais perigo. Eu tenho um processo ali de perigos e alterações no corpo que começam a serem provocados. Então você começa a aumentar o número de hemoglobina no sangue para a captação maior de oxigênio. Você tem uma tendência de você ter uma proliferação celular nos alvéolos pulmonares para que aumente a capacidade de absorção do mínimo de oxigênio que eu tiver dentro desse ambiente. Então, quanto menos oxigênio, mais eu tenho que captar. Então eu tenho que aumentar a minha capacidade no alvéolo de absorver. Então o alvéolo tem que ficar maior, né? E eu tenho que ter mais hemoglobina para captar mais esse oxigênio. Então, se eu tenho essa transição, eu tenho que fazer uma adaptação. Senão, eu tenho um perigo de um mal da montanha, né? Que eles falam que é o perigo de doenças, ou eles falam de que tem um contexto do monge, né? Os monges são aqueles que ficavam lá no alto das montanhas do Tibete e eles têm uma adaptação. Mas se eles não conseguem, se a pessoa não consegue se adaptar e fica muito tempo lá, ele morre. Né? Então ele morre porque o corpo não está preparado para isso. Entretanto, existem comunidades do Tibete, por exemplo, que eles viveram tanto tempo lá em cima, se adaptaram numa mutação genética que fez com que altas frequências de mutações em alguns genes específicos, né? O IGLN1 ali alterado e tem algumas outras alterações em alguns códigos que fazem com que eles possam estar lá em cima, que eles possam viver. Outro estudo, Metabolic Aspects, recentes estudos têm identificado genes envolvendo adaptações a altitudes no Tibete. 3 genes específicos, EPAS1, EGLN1 e PPARA. Então, esses genes poderiam estar sendo alterados para uma adaptação. Isso faz com que eles tenham possibilidade de estar lá. E eles não têm que ter grandes quantidades de hemoglobina, eles não têm que ter grandes alterações pulmonares, porque eles se adaptaram àquele ambiente através do processo genético.
Então há uma mutação de adaptação para que eu possa sobreviver àquele local. Então esse processo fez com que a hemoglobina, quando testada, ela era quase como uma mesma quantia com relação à pessoa do nível do mar. Então não tem grandes alterações, mas geneticamente houve uma alteração para que eu possa captar mais oxigênio para que eu possa sobreviver. Quando uma pessoa não é de lá das altitudes, mas ela vai para lá, ela tem que ter um aumento da hemoglobina momentânea, né? Então quando a gente está num estresse, isso é um estresse para o corpo. Então eu estou com baixa de oxigênio, é um estresse para o corpo, eu tenho que aumentar a hemoglobina, né? Respirar mais vezes para captar mais oxigênio para que eu possa sobreviver, né? Se faltar oxigênio, eu morro, né? Então esse é o intuito de sobrevivência. Então por isso que surge essa necessidade de adaptação momentânea ou uma adaptação mais contínua, porque essas pessoas do Tibete, elas não estão lá numa geração. É uma geração, 2 gerações, 3 gerações, 4 gerações. Então, eles têm que fazer uma adaptação mais interna, mais intensa, mais genética, para que ele possa ser... O livro Biologia da Crença. Toda essa mudança do Bruce Lipton que altera nosso gene, né? Ou seja, se eu me alimento mal em 4 gerações, então também isso aí não é só no oxigênio, né? Pensando em toda a nossa vida, minha vida vive num estresse, eu vivo numa necessidade constante, eu vivo numa agressão constante, eu vivo num ambiente agressivo e aí vai. Então transforma-se numa genética, muito bom. Exatamente. Então essa adaptação da evolução das espécies lá, né? Então a gente evolui, Darwin trouxe um pouco dessas informações, a gente evolui trazendo mutações e adaptações para que nós possamos sobreviver naquele local, né? Me diz uma coisa, quando você começou a nadar, quanto tempo você aguentava dentro da água, debaixo da água, sem respirar? Pouquíssimo. Tentava e depois que você... Depois de um tempo, né? Então essa adaptação é que nem aquele mergulhador de profundidade. Ele começa a treinar, às vezes ele fica 1 minuto lá embaixo, fica um tempo lá embaixo, ele tem uma adaptação, né? Tem mergulhadores, pescadores que mergulham, que eles melhoram o processo de lubrificação do olho, que eles conseguem enxergar melhor embaixo da água para pescar. Tá? Tem pessoas que moram, sei lá, em ambientes congelados, no Polo Norte, sei lá onde, que eles se adaptaram àquele ambiente e não sente tanto frio quanto uma pessoa que vai de vez em quando para lá, ou vai raramente para lá. Meu cunhado adaptação. Quando vem para cá, ele passa mal de calor. Falou, não, eu vou ficar dentro da piscina. Por quê? Porque eu tô passando mal. Eu falei, como? Você não foi pro Nordeste ainda, né? Mas tá certo. É uma baita adaptação ao ambiente que faz com que eu tenha que entrar num equilíbrio. Sabendo disso, a gente pensa que temos que fazer uma adaptação para a sobrevivência. Essa adaptação pode ser de forma real, eu estou faltando oxigênio, eu tenho que melhorar a captação de oxigênio. Então, aumenta a hemoglobina, aumenta, às vezes, o alvéolo para que eu possa captar mais oxigênio. E aí, a gente entra em um outro parênteses depois para a gente juntar tudo isso daí, né? Eu entro numa outra pesquisa, que é a pesquisa do teste do limão. Você já ouviu esse teste do limão? Então, é aquela situação, tu vai lá não sei se você já foi para um chácara, um sítio, tem aquelas árvores lá de limão, aquele limão bonito ali, né? Você vê ele daquela forma linda e você vê tão bom, assim, parece que você corta, escorre aquele líquido do limão, assim, sabe? Então, parece tão bonito essa imagem aí, você vê, né? E aí você começa a observar, e por mais que o limão seja azedo, você começa, de uma certa forma, a salivar, né? Esse salivar só de imaginar. Então você está imaginando aquela informação. Bonita casa, Marcelo. Olha lá, ó. Eu tô na casa do pai aqui, eu tenho que estar vindo ver ele aqui. Eu já falei, então eu vou, mas todo domingo eu já faço minha live lá. Já aproveita o churrasco. É bem isso mesmo, Então, nesse sentido, mudei. Entendeu? Na hora que eu vi, eu tava vendo os comentários embaixo.
Então, quando a gente imagina, então a gente pode, de forma real, eu estou com o limão na boca e eu começo a salivar, por quê? Qual é o objetivo da saliva? Que eu possa engolir mais fácil aquele alimento. Se eu começo a imaginar e começo a salivar do mesmo jeito, eu não estou com o alimento na boca. Mas então o processo imaginário pode fazer com que eu ative uma função, que é real. Eu estou salivando realmente. E aí a gente vê, às vezes, o paciente falar assim, o meu médico falou que isso é psicológico. Mas não é porque é psicológico que não tem alteração no corpo? Bioquímica, é isso que depois eu vou dar exatamente essa junção. Perfeito, vai lá. Então, nesse sentido, a gente tem uma sensação de que, não, porque é psicológico que não tem alteração. E não, você vê, você está imaginando no limão. E isso você faz salivar. Só que eu gosto mais do teste do bife à parmegiana. O bife à parmegiana eu acho que é mais gostoso aí, mas desculpem os veganos, né? Mas pra mim isso me dá mais água na boca. Então você passa na frente do restaurante, sente aquele cheiro, né? E aí, nossa, você começa a salivar e você nem tá comendo. Você passou na frente do restaurante, é o horário do almoço ali, sente aquele cheiro de costela, sabe? E você já começa a salivar. Então esse contexto de você já pensar e já começar a trazer a alteração para o teu corpo, não é uma disfunção, mas é uma adaptação momentânea. Lembra que a pessoa vai lá, está subindo a montanha, ele está tendo uma adaptação momentânea, falta de oxigênio, para que ele possa captar mais oxigênio. É uma adaptação momentânea. Ali com a glândula salivar, eu estou uma adaptação momentânea porque eu quero pegar aquele alimento. Eu quero engolir aquele alimento. Então imagine você colocar, eu falo sempre o processo da paçoca, né? Você coloca a paçoca na boca, começa a espalhar aqueles pedaços de paçoca para tudo quanto é lado. Como é que tu vai engolir se tá um monte de pedaço para tudo quanto é lado? Você saliva para colocar tudo num bolo só, para que você consiga engolir mais fácil. O objetivo da saliva é isso. Ou se aquela paçoca está estragada, está vencida, e você vai salivar para poder cuspir aquele bocado de alimento que está estragado, né? Então esse é o objetivo da saliva. Agora, se eu engulo esse alimento, eu vou em direção ao esôfago, né? Então eu passo pelo esôfago aqui e eu vou até o estômago. Qual é a função do estômago? O estômago tem a função de digerir o alimento. Então, se eu tenho que digerir um alimento, é diferente eu digerir um alimento que é uma fruta, né? Ou é uma salada. Então eu tenho uma certa quantidade de suco gástrico que eu preciso colocar para poder digerir esse alimento. Agora, vai que no momento você engole um osso de peixe. Você engole uma parte de um osso de gado. Aí você tem que liberar mais suco gástrico para que você consiga digerir aquele alimento. Então, nesse sentido, você tem uma função que precisa ser aumentada momentaneamente de forma real. Você tem que ter suco gástrico, porque você tem que digerir aquele pedaço de osso. Senão não vai passar lá, né? E outra coisa, aí você está mostrando umas coisas que existem, né, na natureza. Então o corpo já está ali reconhecendo, para ele é tranquilo. Mas entra com uma coisa sintética que não é reconhecida, né? Então, além disso, ele vai digerir? Vai, mas peraí, o corpo reconhece essa memóriazinha aí? Né? Só uma observação, para complicar um pouco mais. Não, e é isso mesmo. E aqui, se nós pensarmos nessa região, então eu engulo, digiro e assimilo no duodeno e intestino delgado. Só que se essa assimilação não é boa porque eu não reconheço aquele alimento, então vamos dizer, uma criança acabou de nascer e o que ela reconhece é a comida que vinha de dentro da mãe. Tá? Ela recebia pelo umbigo essa comida. Agora dão um leite artificial para ela. Ela não reconhece esse alimento, não é algo natural para ela. E aí o corpo ele pode começar a gerar uma não assimilação nessa região, que faz, porque aqui é o seletivo, né? Eu seleciono o que é bom e o que não é bom. Se é bom, eu absorvo e coloco para dentro das células. Se não é bom, ou eu jogo para cima ou eu jogo para baixo. Então pode vir um vômito ou uma diarreia, né? Então se aquelas crianças têm uma reação do corpo específico dela, né? Então, o corpo especificamente, ele tem a função de nos proteger. E assimilar alimento é a função do duodeno e do intestino delgado.
Só que se ali não tem essa função exercida de forma ideal, ou ele está exercendo de forma ideal, porque ele identificou algum alimento que não é bom. Então ele joga para fora. Não tem esse momento que às vezes, eu vou comer lá, vou lá para Maringá e o Marcelo me faz uma comida apimentada e eu não estou acostumado com essa comida apimentada. O que o meu corpo vai fazer? Vai me dar uma diarreia. Né? Então ele vai eliminar porque sabe que aquilo lá eu não reconheço. Né? Só que existe também um outro detalhe. Pode ser que eu não reconheço, que eu vou lá com o Luciano Hirata, lá para a China, e ele me insiste que quer que eu coma um gafanhoto, né? Um escorpião. E eu... será? Não vai fazer mal isso daí? Então eu como aquele alimento já com o pensamento que aquilo não é bom. Lembra do salivar? Eu salivo imaginando aquele alimento. Agora eu posso... Que eu identifico. Agora, se eu estou um pé atrás com aquele alimento, eu também posso gerar uma diarreia por eu não identificar. Talvez ninguém na mesa teve a diarreia, só eu. Porque eu entrei nessa conexão de que aquilo não é bom, aquilo pode não ser legal. E aí vem as diarreias do turista. Né? Então, quantos tem aquela diarreia do turista que foram num lugar que eles não conheciam e tiveram uma diarreia? Porque olharam a primeira vez aquela lula, olharam a primeira vez aquele, sei lá o que lá, né? Que colocaram na boca e não foi bom. A gente pode dizer que esse aí está no córtex? Ou seja, eu reconheço o racional, eu olhei aquela imagem e não gostei. Mas o meu arqueocórtex, se tivesse uma questão de sobrevivência, só tivesse aquilo para comer, estou morrendo de fome, eu preciso... eu não vou passar mal. Então depende também de toda essa necessidade, né, dentro desse contexto. Legal. Sim. E é uma associação, né? O que às vezes as pessoas falam, às vezes dentro das leis biológicas, que eu acho que é uma grande bagunça, né? E às vezes por falta de técnicas, né? É que um paciente que vive um conflito, ele só pode alterar um órgão. E isso é um grande erro. Que a gente entende na microfisioterapia que existe uma cascata lesional. E essa cascata é que há uma junção. Então eu tive medo, pode pegar o hipotálamo lá, que ativou de novo uma não assimilação, que pegou o duodeno, que daí pegou uma outra região de contrariedade indigesta, que pegou o estômago. Então tem uma associação entre órgãos, que essa fusão entre os órgãos dá uma história do que o paciente está vivendo. Perfeito. Sintoma, né? E até juntando um pouco o que você falou, que quando você dá o exemplo do braço se mexendo, nós estamos fazendo exatamente uma estimulação, digamos, até de fora para dentro. Ele está estimulando aquela parte cerebral, mas eu podia estar muitas vezes fazendo uma massagem, uma dança. Então, a entrada da técnica do tratamento, ele tem vários caminhos. E dentro disso, então, é uma coisa mecânica que está com uma parte neuronal e outra que é o processo bioquímico que está sendo produzido ali, os neurotransmissores, que é o que você falou. E se você joga isso dentro da cascata embrionária, você tem a criação do ecto, do endo primeiro, ele vai exatamente acionar isso, onde você vai ter uma produção de uma série de outras coisas, e aí depois o meso, que é a parte muscular que é criado por último, ele vai ter a consequência. Então eu sofri uma diarreia, a musculatura lisa está contraindo, mas porque o músculo é o paga-pato, é a consequência disso tudo. Então, eu bloqueio uma emoção, eu bloqueio uma alteração de um neurotransmissor. Então, essa cascata continua nesse contexto onde eu posso trabalhar com o meu paciente de maneira bioquímica, de maneira mecânica, funcional, ou de maneira psicoemocional. Fantástico. Com certeza. Por isso que eu prego tanto lá dentro do primeiro congresso das leis biológicas, que antes você falava assim, não, leis biológicas é só com as leis biológicas, não podem usar outra técnica junto, né? E eu prego desde o primeiro momento que integração, gente, né? Então, pode alguém com medicina chinesa, daí eu chamo o Luciano Hirata a trabalhar com as leis biológicas. Pode alguém com a microfisioterapia trabalhar com as leis biológicas. Pode alguém com, que deu o Carlos, com a hipnose trabalhar com as leis biológicas. Pode alguém com coach trabalhar com leis biológicas, que é o Rodrigo Rabelo. Pode alguém, né, com Theta Healing, com Psyche, com N técnicas, com crânio sacral, trabalhar com fusão, entendendo a origem do processo. Porque as leis biológicas é uma ótima metodologia.
Não é um tratamento em tese. Né? A gente pode ter pacientes que têm bons resultados? Sim, pode ter pacientes que podem ter bom resultado somente entendendo o conflito. Mas muitas vezes é preciso usar uma técnica junto. Perfeito. Acoplar uma técnica para que possa ter um resultado mais eficiente. Mas a base de entendimento, de chegar ao alvo, é como um detetive, né? Chegar exatamente ao que causou aquele processo, ele é fantástico esse entendimento da origem emocional dos sintomas. Né? E você contando aí, vem na minha cabeça assim, pô, a gente fez a formação de micro, vira e mexe, é atendido, e basicamente eu fico irritado quando eu sou atendido com a micro. Né? É uma reação minha. A hipnose, eu fiz várias coisas. O curso do Manu, né, da leitura biológica, então tive alguma diarreia. Mas, na formação de coach Samadeva, tem uma parte lá que é uma dança, que ele faz uma dança masculina. E aí é um movimentos rápidos e intensos do corpo que você vai agitando os centros, os plexos, né, o braço. Eu não me lembro nenhum instante das outras técnicas ter passado tão mal. É como que fosse exatamente esses movimentos dos gestos ali, acionou um conflito simpático meu, contração intestinal, eu tive que sair da sala de aula e passando mal. Eu fui me recuperar umas 2 horas depois. O professor muito sábio, como nós fazemos com os nossos alunos, só ria. Eu falei, foi uma dança que me acionou um desbloqueio, reorganização. Eu não tinha comido nada demais, não tinha conflito, não tinha nada teórico diferente. Pô, muito show. E já existem terapias corporais há muito tempo, né, que se trabalham com essa visão, né? Mas a gente sabe que você teve as suas situações musculoesqueléticas muito fortes, né, Marcelo? Então, pelo teu histórico, a base de olhar para isso seria muito importante, né? Então, até por causa do triatleta, de você trabalhar muito com isso, né? Então, isso é fundamental, né? Por isso que eu falo, terapeuta tem que se tratar. Terapeuta não pode ficar sem se tratar. Tá? Vai, faz uma micro, faz um psique, vai lá fazer uma psicoterapia, vai lá fazer constelação familiar. Se entenda primeiro. Quando você se entende, você pode então entender o outro e ajudar o outro a se transformar, né? Então, é fantástico. Tá? E aí, entrando nesse contexto que nós falamos do osso, né? Então, o que é osso na nossa vida? Né? Então, nós podemos ter algumas situações também. Não tem a gastrite, né? Que tem aquela queimação. E hoje se é colocado na medicina que tu tá nervoso, por isso que tu tá com gastrite. Gastrite nervosa, né? Síndrome intestino irritável. Dor de cabeça por causa do estresse. Né? Então, se é conotado isso, né? Já se fala muito, né? E é diferente, assim, uma fruta, né? Então, você tem um conflito, uma tristezinha, uma frustração de saudades no lado esquerdo. Uma contrariedade, que eu sou grandão e o meu chefe pequenininho ali falando umas besteiras. Agora, um grande conflito, né? Então, se eu tenho um pequeno conflito, eu tenho uma pequena liberação de suco gástrico, por exemplo, se eu tiver uma contrariedade indigesta, como aqui embaixo, com o chefe me falando alguma coisa. Agora, se eu tenho uma baita contrariedade indigesta, com uma briga com o meu sócio, com o meu irmão, com a minha irmã, com o meu pai, uma situação que eu estou vivendo muito intensa, muito forte, eu presencio meus pais brigando ali, e isso eu me sinto numa impotência total, né? Sem poder expressar nada, sem poder dizer nada, volta naquela tríade que o Hammer coloca. A emoção afeta o cérebro, que afeta o órgão. Então existe no cérebro um centro de controle que é estimulado diretamente por uma emoção específica, que é diretamente influenciado junto com um órgão específico. Então tem uma tríade de funcionamento: emoção, cérebro e órgão. E aí essa junção entre esses padrões faz com que, lembra de novo do montanhista lá? Subiu a montanha, ele ficou 2 dias lá na montanha, ele tem um aumento de hemoglobina momentaneamente. Agora, se eu estou vivendo uma situação de saliva, eu passei ali, eu desejei aquele bife à parmegiana, foi momentâneo, durou 3 segundos, 5 segundos, 1 minuto, 10 minutos, né? É uma coisa. Agora, se eu imagino, então nós entendemos que tanto o real quanto
imaginário, eu estou imaginando que eu desejo aquilo, quanto simbólico, que é um simbolismo de que eu estou contrariado, eu tenho que digerir, eu não consigo digerir uma situação de comida, agora eu não consigo digerir uma situação emocional, eu tendo a influenciar na mesma região. Lembra o membro fantasma lá? Se eu dou um estímulo lá nas ressonâncias magnéticas funcionais, se eu dou um estímulo com o dedo, eu estimulo uma região do cérebro. Se eu imagino que eu estou mexendo aquele dedo, eu vou estimular a mesma região do cérebro. Se eu ajo de uma forma real ou imaginária ou simbólica, que eu imagino como no mesmo processo de não digerir uma situação agora emocional, eu vou ativar a mesma região do cérebro, vou ativar o mesmo órgão e esse órgão vai entrar em disfunção. E aí a gente entra naquele livro que é Por que as zebras não têm úlcera, né? Perfeito. Porque se as zebras, elas correm do leão e elas conseguem fugir e elas voltam a se alimentar, voltam a relaxar, dormir, comer, elas não têm úlcera. O ser humano é o único animal, né, que continua no estresse. Eu ainda não aceito, eu ainda não digiro, eu ainda não perdoo aquela pessoa, ainda lembro daquilo que aconteceu, ainda não esqueço, ainda estou no luto daquela situação. E aí essa adaptação, lembram os tibetanos? Essa adaptação gera uma alteração interna. Boa, e essa alteração interna vai fazer com que a pessoa permaneça num processo de adaptação. Esse processo de adaptação pode ser com uma alteração, lembra? A pessoa subiu a montanha, então ele vai, momentaneamente, ele vai ter uma proliferação de célula local, vai ter uma necrose local, a úlcera, por exemplo, né, vai ter uma necrose ulcerativa da curvatura menor do estômago em fase ativa de estresse. E aí, momentaneamente, ele está gerando uma disfunção. Como momentaneamente o alpinista ele vai ter um aumento de hemoglobina. E eu vou ter uma disfunção momentânea. Agora, com o passar dos anos, eu gero uma adaptação genética para os meus descendentes, que se lá meu avô viveu uma situação de que passou por uma falência, veio para o Brasil, teve dificuldades, teve falta de comida, ele trouxe uma informação que é perigoso faltar alimento. Meu pai recebe essa informação de que é perigoso faltar alimento. Eu tenho que trabalhar, servidor público, para que eu sempre tenha uma renda. E tenho que ter uma despensa ali de casa com alimentos. Cheia. E aí eu nasço com essa informação de uma mudança lá genética, que eu tenho que me adaptar a sempre ter uma reserva para não passar por faltas. Então, na minha conta de banco, eu tenho que ter sempre uma reserva financeira. Então, surge uma adaptação para a sobrevivência. Então, 2 exemplos aí. Michael Phelps ganhou as várias medalhas que ele ganhou. O que ele fez antes de ir para as Olimpíadas? 5, 7 dias lá nos Alpes treinando. Então, foi uma adaptação até que estratégica, né? Momentânea. Certo. E o outro, Romeu e Julieta, né? Ou seja, pode se casar com alguém, pode se relacionar com alguém naquela família? Não. Isso é a morte, é algo... Por quê? Porque eles brigaram há 7 gerações. E aí eles veem, claro, que já é uma resolução, né? Já é outra etapa da conversa, mas é uma resolução que eles casaram, né? Se tiveram um relacionamento. Mas já que não pode conversar, já que eu não posso ser rico, já eu carrego aquela geração. Então, por isso que eu olho para alguma coisa, não gosto, sem saber o porquê. Por isso que eu vou me relacionar com tal pessoa, não dá certo. Ou muitas vezes tem os próprios comportamentos autodestrutivos, ruins para mim mesmo, que eu faço sozinho, né? Muito show. E o que a gente chama de efeito hipnótico do trauma, né? O efeito hipnótico é aquilo que a gente não tratou. E aí vem uma outra pesquisa, né? Vamos lá falar de pesquisa, já que a aula é leis biológica e pesquisa. Cérebro e pesquisa. Há um estudo da psicologia que fala assim, eles foram num restaurante, num bar, e observaram os garçons. Os garçons, eles pegavam os pedidos de cada uma das mesas, e eles pegavam os pedidos e ficavam na cabeça com os pedidos. E enquanto a mesa não encerrava a conta, não pagava, eles tinham o pedido na cabeça. A partir do momento que eles pagavam a conta, ele não lembrava mais o pedido que aquela mesa tinha.
Legal. Então imagine assim, qual conta você não pagou ainda? Boa, boa. Né? Porque se tem algo pendente dentro do meu corpo, tem um sintoma alterado, é porque alguma coisa não está resolvida. A mesa não foi paga, não foi solucionado. Eu ainda não liberei aquela parceira ou aquele parceiro lá do passado. Eu ainda tenho aquela mágoa da minha mãe ou do meu pai por aquilo que eles me fizeram lá na infância. E enquanto eu não pago essa conta, enquanto eu não resolvo aquela situação, tá aqui. Seja no neocórtex, seja no sistema límbico, seja no arqueocórtex. Ou seja, racional, emotivo ou sobrevivência. E você tá com aquela região no teu corpo, com aquele órgão produzindo uma coisa, teus neurotransmissores, né? Por que as zebras não têm úlcera? Tá ali, ó. De maneira sutil, mas está. Legal. E principalmente quando a gente vai atender o paciente, não é olhar a emoção que ele sente. Não é isso. Tá? Ah, o que você sentiu com relação ao teu pai? Ah, ele me deixou de lado. Tá, mas isso é uma ação que ele teve. Né? E o que aconteceu? Ah, eu fiquei pensando que ele não gostava de mim. Isso é um pensamento, isso não ajuda em nada na terapia. Ah, eu me senti triste. Ah, é uma emoção, já é uma coisa um pouquinho mais inferior. Então não adianta trabalhar no paciente o neocórtex. Não adianta trabalhar o que ele pensa. A gente tem que ir descendo, não adianta entender a emoção. A gente tem que ir no que o corpo sente. É o visceral. É o que você sente no teu corpo com relação a isso que aconteceu. E é o que você sente no teu corpo com relação àquilo que aconteceu que é resolutivo. É se conectar com aquilo. Porque as pessoas cada vez menos se conectam com o seu próprio corpo. Com límbico, elas né? E aí volta lá na dança. Que eu me conecto com o meu corpo. Que eu me conecto com os movimentos. Mas se eu não me conecto com o meu corpo, que eu não me permito sentir no meu corpo, eu estou simplesmente no racional. E uma pessoa que é racional demais, ela não trabalha a sua emoção, e muito menos lá embaixo, as sensações do corpo. Ela está travada. E a gente precisa nos permitir sentir o nosso corpo para saber o que o meu corpo sentiu naquele momento que aconteceu aquela situação. Uhum. E aí, quando eu sinto no meu corpo, foi um nó na garganta, foi um aperto no peito, foi uma angústia, uma coisa no abdômen, é uma sensação interna, eu me conecto com aquilo que aconteceu. E aí faz com que, eu tenho uma frustração porque minha parceira ou meu parceiro, ele sempre age de uma forma que eu fico com raiva. Daí não adianta trabalhar a raiva com o parceiro enquanto não se conecta com a emoção ou com o sentir corporal do que foi a sensação. E a hora que se conecta com esse sentir, a gente tem que voltar para a primeira vez com que aquilo aconteceu. Uhum. E aí o paciente entende que o problema não é o parceiro. O problema foi que o pai ou a mãe lá na infância agiu de uma forma que eu senti essa raiva. E aí eu reativo essa raiva sempre com o meu parceiro atual. E enquanto eu fico tratando isso que está acontecendo com o meu parceiro atual, eu estou fazendo besteira, porque não está resolvendo. Eu empurro com a barriga. Eu trato o desencadeador do sintoma e não o que programou o sintoma, seja na gestação, seja no transgeracional, e a micro é fantástica nisso, porque nos permite ir na programante, nos permite ir lá no transgeracional e ver o que aconteceu lá atrás. Perfeito. Mas muitas vezes não basta ver. A pessoa às vezes precisa sentir de novo aquilo, se integrar daquilo e pagar a conta. Boa. Porque se eu não pagar a conta, a mesa continua lá. E a mesa tá suja. É verdade. E aí, como é que tá indo, pessoal? Deixa eu saber o que vocês estão sentindo aí. Tá fazendo sentido? Boa. Tá dando para conectar as informações? Vai me dar um feedback aí que eu realmente não pedi antes para vocês, né? E a gente tava aí... O Marcelo cortou vocês da fala aí, ninguém podia falar. Então, conta aí como é que tá sendo. Contem aí, vai, galera. Pode ir comentando aí. Eu vou ler algumas coisas que já foram escritas. Pessoal, aquela parte que você me sinto sozinho aqui, não tem ninguém para conversar, porra, reverberou. O pessoal falou que tá gostando também.
Ó, Que bom. elogiando a didática. Mas mandem perguntas aí também, que a gente puder contribuir, né, Ivan? Tamo junto. Olha, o Luciano tá até aí, né? Ó, daqui um dia ele me leva pra comer escorpião. Luciano, e aí, Rato, tudo bem? Eu vi a Beleza entrando agora. Muito bom, Tá. muito bom. Então, bora lá. Então, vamos colocar os pingos nos i aí num contexto que é interessante também, né? E aí, quando nós falamos desse sentido emocional, quando a gente tem essa relação de quanto mais intenso o conflito, maior é o sintoma que a pessoa tem também, né? Ela tem uma direta alteração. E aí a gente entra na segunda lei biológica que mostra, então, a relação do sistema nervoso simpático e parasimpático. Então a gente não pode deixar de lado esse contexto de entendimento do sistema nervoso, onde que na fase normal do dia e noite a gente tem que estar com uma estimulação simpático-tônica e à noite uma estimulação parasimpático-tônica, né? Para que a gente possa ter uma vida normal. Agora, se eu vivo um trauma, eu aumento essa estimulação. E essa estimulação, ela está diretamente relacionada ao funcionamento dos órgãos e tecidos e estimulação cerebral. Então, eu tenho que estar alerta, eu tenho que estar de prontidão, eu tenho que resolver a situação, liberar adrenalina, noradrenalina, eu tenho que estar ali para resolver aquilo que está se passando. Então, tem uma estimulação direta no cérebro quando eu entro num conflito e, ao mesmo tempo, ele tem uma alteração com relação ao funcionamento do órgão, porque tem uma estimulação naquele órgão para que ele exerça a função da melhor maneira possível. Então, vamos pensar lá no estômago. Se eu tenho que digerir um pedaço de osso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar a função daquele órgão para liberar mais suco gástrico para que eu possa digerir melhor aquele pedaço de osso. Então, na fase de estresse, eu tenho que liberar mais suco gástrico. Eu tenho que ter uma alteração digestiva. Então, essa é a função inicial. Então, a zebra, quando está fugindo, ela tem que estar alerta, tem que achar uma saída, ela tem que fugir, ser rápida, os músculos têm que estar aptos a dar conta. Agora, relaxou, volta ao normal. Só que se eu permaneço nessa alteração, nessa disfunção, eu permaneço num trabalho de liberação de suco gástrico o tempo inteiro. E aí meu corpo não aguenta, né? Meu corpo não vai estar adaptado a isso. Então, quanto mais tempo eu perduro no processo, é diferente eu permanecer algum momento do dia com aquela situação. Ah, tá frio. Então, em um momento do dia eu passo ali com frio, do que eu passo o dia inteiro com frio. Meu corpo vai cansar. Ele vai se esgotar de tanto fazer alternativas para tentar me estabelecer com aquele frio, o calor, liberar calor do meu corpo. Ele vai desgastar, né? Então a gente precisa de um momento ali naquela situação. E aí, quanto mais tempo aqui, maior é o desgaste do órgão, do tecido. E por isso que, momentaneamente, é necessário. É um momento de adaptação. Então, eu subi ali em altitude, momentaneamente eu preciso do aumento da hemoglobina. Agora, o corpo ele se desgasta. Quanto mais tempo eu permaneço naquela altitude. Então, ele vai gerar um risco à minha vida. Por isso que uma pessoa que permanece muito tempo no estresse tende a ter uma disfunção mais intensa, um risco à vida dela, porque o corpo ele não está preparado. Daí me perguntam, se existem programas biológicos de sobrevivência, por que desencadeia a doença? Porque o programa biológico de sobrevivência a curto prazo, né? Então é horas ali, um dia, 2 dias no máximo para ser rápido para você resolver o problema. Programa. A pergunta aí de maneira terapêutica é assim: o que a pessoa, o paciente, ou o que você está fazendo, né? Para quem está nos assistindo, para que você cuide de você. Que horas você sai da zebra que está fugindo, lutando, e você olha para si e você resolve o seu conflito, que pode ser de uma resolução real, vou bater a boca mesmo, pode ser virtual, vou colocar a foto do cara e vou conversar, né? Vou fazer isso virtual. E que horas você pode ser de maneira física? Então, assim, essa é a pergunta, né? O quanto, Exato. Na verdade, por trás disso, fala assim, você merece ou você precisa? Então, fica a dica aí, gente. Exato. Então é aí quando a gente consegue entender aquilo que aconteceu, né? Porque tem muitas pessoas que não conseguem nem entender o porquê que ele tem esse sintoma. Perfeito. Porque, de novo, não se conecta exatamente com o sentir. Né? Então, se eu não conecto com o sentir do meu corpo, que a crânio-sacral faz bastante isso, né? Quando a gente vai fazer os cursos lá, converse com o teu médico interno, olha lá o que está acontecendo. Então, é se conectar com o sentir.
se conectar com o eu interior. Só que a gente está tão preocupado com os outros, tem que cuidar dos outros, tem que dar conta dos outros, de resolver, agradar os outros, fazer de tudo com os pacientes, filhos, esposa e tudo mais, que a gente não olha para o eu. E aí, quando não olho para o eu, porque é errado olhar para si, você é egoísta e não sei o quê, daí eu acabo entrando nos padrões de permanecer na alteração. Né? Então, não estou dizendo que precisa chutar o balde, quebrar o pau com todo mundo e agora é só eu na minha vida. Não, não é isso. Né? Então, é o equilíbrio, né? É ter o equilíbrio de saber até que ponto vale a pena, até que ponto não vale a pena. Até que ponto eu preciso confiar no que eu sei ou que preciso ouvir o que o outro tem a dizer. Tá? Porque daí a gente entra num padrão de ficar entrando em algumas informações que nos fazem mal. Que essas informações estão baseadas a situações anteriores, os programantes anteriores da nossa vida. Né? E aí, quando a gente fala dessa lei bifásica, a gente fala dessa hipersimpaticotonia na fase de estresse, e quando a gente relaxa, entra numa hiperparasimpaticotonia, que é a fase inflamatória. Então, muitos dos sintomas, mas não todos, existem os sintomas de fase de estresse, mas muitos dos sintomas de inflamação, sintomas com relação a infecções, eles vêm nessa fase parasimpático, hiperparasimpático tônica após o estresse. Então, a nossa gripe, processos inflamatórios de garganta, as bronquites, vem depois que eu saio do estresse, para daí voltar à normalidade. Só que tem pessoas que ficam no ciclo vicioso. Elas saem do estresse, voltam ao estresse, saem do estresse, voltam ao estresse. O paciente chegou lá, e lá na infância eu vivi uma situação com um professor que me desvalorizou e me criticou. Meu pai falou que tu não serve para nada, tu só faz tudo errado. E aí o paciente fala, não melhorei nada. Eu não sou capaz. Né? Daí fico indo e voltando para essa fase de estresse. Né? Ou eu entro numa situação onde lá no relacionamento meus pacientes ficam indo e voltando com o sintoma. Mas por que ele entra e volta com o sintoma? Porque tem alguma coisa pendente, alguma coisa está fazendo ele voltar ao estresse. Então é importante olhar o porquê que aquilo está fazendo com que haja uma alteração no cérebro e no órgão, o cérebro mandando estímulos exagerados ou menores, né, diminuindo o estímulo, dependendo de cada região do cérebro, e a região do órgão, do porquê que aquele órgão entra em alterações. E aí não é só nós que falamos isso, né? Tem a psiconeuroimunologia, né? Que a gente até começou a fazer um curso lá com o Xavi, no espanhol, né, Marcelo? E falava lá, eu sigo ele lá, ele fala que entra essa relação do cérebro, né? O cérebro pode interferir no sistema imunológico, onde o estresse psicológico crônico inibe muitas funções do sistema imunológico. Então observou-se que o estresse psicológico pode ser permissivo à doença, como em doenças inflamatórias crônicas, tem as doenças autoimunes também, né, que a gente vê frequentemente. Tanto é que hoje se fala muito que paciente que tem fibromialgia, o que se trata? Você vai dar antidepressivo, ansiolítico, né? Você vai tratar a emoção, mas o remédio ele não trata a causa do problema. O remédio ele mascara o sintoma, deixa a pessoa mais amena com a situação, mas deixa para debaixo do tapete. Então é preciso nós, como terapeutas, olharmos para o que foi vivido, o que foi sentido por aquela pessoa, que faz com que ela permaneça na fibromialgia. Tanto é que existem alguns artigos da Micro hoje em dia que trabalham a fibromialgia e tem resultados eficientes. Né, artigos científicos, né? Sim, então, observar a origem do processo faz com que a pessoa possa sair, né? Se ela quiser, Miriam, né? Sim. Semana passada apareceu uma aqui, modelo, sim, linda, mas a gente cavucou tanto que ela falou assim, bom, tá bom, então eu vou falar. Eu não sei se eu quero melhorar. Então, chegou nesse ponto, beleza, é outra estratégia agora. Sim. Né? E dando louros, né, que a Carla que fez um dos estudos, né, com relação à fibromialgia, a Miriam, né, e aí lá de novo, lá na residência, né, o Márcio, uma das coisas que eu aprendi com o Márcio foi isso. Chegou uma paciente com síndrome do desfiladeiro torácico, né, com 28 anos de idade, querendo se aposentar, com um maço assim de documentos, e o que ela queria? Ela queria mais um documento que aprovasse que a empresa fez com que ela tivesse a síndrome do desfiladeiro torácico e que ela queria aposentadoria, né? E aí o Márcio falou, não, se nós te tratar, tu vai melhorar e tu não vai precisar, vai poder voltar para o trabalho. Nunca mais apareceu.
Então sim, existem pacientes que realmente há uma vantagem, né? Lembrando que tudo bem, é um programa biológico de sobrevivência. Para ele sobreviver, foi necessário ter aquela alteração. Então, a escolha é do paciente e tudo bem. Eu falo sempre para os alunos, a gente faz, como terapeuta, os 50% do 100% que cabe a mim e o paciente faz 50% do 100% que cabe dele. Boa. Para né? nós não tem culpa, não tem culpado, né? Não posso te dar um abraço, nunca recebi. Tá o programante ali, eu vou reproduzir. Muito bom. Sim, e a mesma coisa com pessoas que são violentas, né? A gente vê que se tem pessoas que assassinam, tem pessoas que passam por situações, na origem emocional dos sintomas, a gente mostra quais os órgãos específicos que faz ela ser emocionalmente morta, que ela faz a constelação agressiva, que ela tem a situação de pensamento obsessivo sobre morte. Então a gente entra nesse entendimento de que então não é porque ela cometeu que ela não tenha algo por trás. Ela tem que pagar, sim, acredito que ela tem que pagar pelo erro que cometeu, mas ela tem um porquê por trás. Então ninguém é do jeito que é por acaso. A gente recebe uma situação anterior que faz com que a pessoa tenha esse intuito de agir da forma com que age, né? E mais um artigo que tem da psiconeuroimunologia também, né, falando sobre essa junção de cérebro e corpo. Então o sistema nervoso central e imunológico mantém uma comunicação extensa. Por um lado, o cérebro modula o sistema imunológico, conectando nervo simpático e parasimpático, que é o que a gente falou anteriormente ali, né, da estimulação, aos órgãos linfóides. Por outro lado, hormônios neuroendócrinos, como hormônios liberadores de corticotrofina ou a substância P, regulam o equilíbrio da citocina, no contexto inflamatório. E vice-versa, o sistema imunológico modula a ativação cerebral, incluindo sono e temperatura corporal. Então nós temos muitas informações aí no contexto da junção, né, desse cérebro e órgão, fazendo com que a gente entenda que não há uma distinção, não há uma separação, está tudo junto, tudo reunido e tudo funcionando ao mesmo tempo. Se a gente começa a cortar demais, a gente perde o foco. Aí chega uma paciente minha falando assim, eu passei por tudo quanto é médico, tudo quanto é fisioterapeuta ali, e só um acupunturista que me falou lá que a minha dor nas costas era relacionada ao rim e não relacionada à lombar, porque todo ortopedista vai olhar o quê? Músculo esquelético, né? Então, se o músculo esquelético não apresentou ressonância, não apresentou nada, é psicológico. Tá? Mas uma víscera pode gerar uma dor e a pessoa permanecer nessa dor. E aí, quando ela veio para fazer a sessão, a gente foi buscar, né? Na acupuntura, ela já olhou que não era o osso, ela já olhou uma origem mais um pouquinho aprofundada, e a gente foi buscar uma origem mais aprofundada, que é a origem do porquê que aquela víscera entrou em inflamação. Por que aquele rim estava alterado e além do rim estava suprarrenal alterada, mas a medula suprarrenal. E por que a medula e não o córtex da suprarrenal estava alterado? Né? Porque tem diferenciação. O córtex vai ter uma relação, a medula vai ter uma outra relação. Tá? E aí, quanto mais específico a gente é, mais resultado a gente tem na hora de atender o paciente. O eixo HPA, neuropsicoimunologia, falou tudo. Muito bom. Exato. Então, e aí a gente entra no contexto que, se a gente fala que de forma real, a gente vive o real, eu senti o limão e produzi saliva, eu imaginei o limão e produzi saliva, e eu quero pegar algo e tornar algo meu, eu começo a produzir saliva, por exemplo, uma criança que é uma criança com... algum problema neurológico, que nasceu com um problema neurológico e não consegue sugar o leite da mãe, às vezes eu posso querer pegar o leite da mãe, ou a mãe não tem leite para me dar, eu quero pegar o bocado de alimento, saliva, para pegar e engolir. Só que se a mãe não tem, eu permaneço no estresse de produção salivar, que eu quero pegar e não consigo. E aí tem aquela criança hipersalivante, né? Porque ela não consegue pegar o bocado de alimento. E se a gente entende isso, a gente começa a entrar nos estudos de Masaru Emoto, né? Masaru Emoto, que coloca que os pensamentos geram alterações com relação aos cristais de água. Se geram alterações aos cristais de água, geram alterações a nós, né? Então, pessoas que a palavra
obrigado, confiança, anjo, eu amo você, paz. É um cristal de água muito mais bonito do que um processo que é relacionado à poluição, né? Ó, tem poluição, todo o processo de palavras ruins, elas entram nessa conexão. Não sei se você já fez esse estudo do teste do arroz, né? Que também eles falam um pouco dessa base de cozinhar um arroz sem sal, sem óleo, colocar em 2 potes herméticos, né? Você limpa bem esses 2 potes, né? E um pote você escreve ódio, o outro você escreve amor. E aí você pega um horário do dia, cada um dos potes, você pega, leva para longe e começa a falar com o pote assim, eu te amo, coisas boas, né? E o pote do arroz, do ódio, você xinga, fala um monte de palavrão para ele. E depois de um tempo você observa que o pote ali com esse processo de que expressão... Imagina a gente, né, recebendo um monte de expressão assim de... Falam pra gente, você não presta pra nada, você tá fazendo esses vídeos aí, você tá fazendo tudo errado, isso não presta, isso daí não funciona. Então a gente recebe informação, seja de forma visível, né? Porque às vezes está escrito lá, às vezes de forma de olhares, às vezes com outras pessoas, ou seja de forma mental, energeticamente, a gente recebe informações por estar sendo visíveis, né? Por a gente estar aqui, né? E aí, todo esse processo que eu recebo de informações, eu acabo... a Carla fala que tem o pote ignorado também. Esse eu não sabia, não. Tem esse outro pote. Então, esse sentido, ele entra num processo de gerar um mofo no arroz que está recebendo as informações negativas. Então, se dessa forma, uma criança que está num ambiente familiar, onde ela recebe um monte de pai xingando, pai criticando, a mãe e o pai brigando, todo esse processo de ambiente, eu vou gerando uma alteração dentro de mim. E você falando, a minha filha tem 9 anos. Adivinha qual é a experiência que ela está fazendo nas aulas de quarentena? Exatamente do arroz. Eu fiquei muito contente. Ela falou, pai, eu vou fazer uma experiência. Eu falei, qual que é, filha? Tem que cozinhar arroz assim, assim, assim. Eu falei, fiquei quieto. Eu falei, deixa eu fazer. E aí ela pegou, inclusive, colocou a tampa daquele plásticozinho, né? Eu sei que falta bisfenol, mas não é o metal, né? E aí o que aconteceu? Ela chega lá, colocou o coração em uma e um X na outra, e xinga. E aí que tá o detalhe. A hora que ela chegava para tratar o potinho bom, ela, beleza, falava umas palavras, olha que lindinho, todo cheio de carinho. No pote ruim, quando eu olhei, eu falei, rapaz, é a mesma frase que eu tô dando bronca nela. Eu falei, pô, reverberou em mim, isso espalhou e respingou em mim. Então eu falei assim, e adivinha o que... E eu tô acompanhando diariamente, os dois, eles estão com mofo, né? Só que o que está bem tratado tem pontos de mofo. O que está maltratado, né? E não está muito longe, não é uma experiência tão certinha, está um metro de distância. O outro que está maltratado, o mofo está tomando conta. Então, e é curioso isso, né? Como nós somos cristãos, ela estuda num colégio evangélico, ela fala assim, aí a professora fala, a palavra tem poder. Eu falei, então, aí eu falei na prática, eu falei, então cuidado com o que você vai falar. Ela meu papai, eu acho melhor... O espelho, né? O espelho. Teve uma paciente esses dias atrás que mandou um vídeo da filha com terror noturno à noite e gritando, eu sou feia, eu sou feia, eu sou feia. Eu já imagino qual é a fala que ela recebe. Perfeito. Por isso que é legal. Pegar tudo isso, né? Esse ambiente que nós somos responsáveis. Ontem fiquei bravo com ela, ela falou assim, mas eu tô bravo com você porque você é linda, porque você é capaz, que você consegue. Então, quando eu olho você fazendo isso, eu acho que você consegue muito mais. Eu não posso pensar que você está somente fazendo isso. Ela, eu falei, yes! Porque é complexo a educação, né? Então esse ambiente é muito forte. E só assim, o Luciano mandou que vai fazer uma receita aí pra mim, né? Pode mandar, Luciano, eu tô precisando, tô bem cansado. Só que não aviso que vem dentro, não, com o gafanhoto. Não. Mas é isso. Eu acho que
eles têm muita informação. Eu não sabia desse pote ignorado. Carlinha, boa dica. Tá super certo. Ignorar alguém é muitas vezes pior do que xingar alguém, né? Por quê? Porque ignorar é quando você desistiu. Eu não quero mais saber de você. Eu já cansei de lutar por você. Então, antes, quando eu estou lutando por você, significa que eu estou te xingando, eu me importo com você. O pior que seja o comportamento. Mas agora, ignorado, esquece. Ah, mas ele se matou. Ah, que dó. E nem aí. Mas o cara tá deitando por você. Eu não quero saber mais dele. Então, acho que o ignorado, boa dica, Carlinhos. Não tem mais conexão, né? Não tem mais conexão. Às vezes eu tenho pacientes que tiveram uma ruptura bem traumática, assim, nem ruptura traumática. Se fosse ruptura traumática, havia uma ruptura. Mas às vezes tem um primeiro relacionamento que não foi bem resolvido. Ah, porque o pai não deixou, porque a pessoa foi embora e não foi rompido o laço. E esse laço, às vezes, faz com que eu ainda esteja conectado com aquela pessoa. E essa conexão pendente faz com que eu não esteja 100% no relacionamento atual. E aí faz uma dificuldade nessa fusão no hoje. Né? Ou posso ter um laço de mágoa da outra pessoa que eu ainda estou conectado com aquela pessoa. Então eu tive um primeiro relacionamento, uma primeira parceira ou parceiro, que eu tenho uma raiva daquela pessoa que eu ainda não desconectei. E eu ainda também não vivo no hoje. Né? Então eu ainda não estou presente no hoje porque eu estou ainda com a raiva do anterior. Então quando eu posso deixar o passado para trás, porque eu posso resolver, eu posso sair daquilo que aconteceu para viver um hoje, aí eu sou indiferente com o que passou. Se a outra pessoa passa do meu lado, tudo bem. Né? Então eu não passo do outro lado da rua, eu não fico com raiva, eu não tenho um coração acelerado ali naquele momento. Então, enquanto eu estou no processo, eu estou numa pendência. E aí, o que alguém disse aqui, né, é o não dito, né, o não resolvido, a Érica falou. Então, se eu tenho não dito, não expressado, não resolvido, eu tenho uma tendência de permanecer no conflito. E quando eu posso, não preciso dizer para a pessoa, né, mas eu fiz uma live com o Gustavo Chinelato, Quinelato, né? que aí ele mostrou assim, você pode imaginar a outra pessoa na tua frente e como se você estivesse falando para ela, que é o que você falou anteriormente, né? Poder expressar aquilo de uma outra forma, né? Teve um paciente que ele tem, ele é agricultor, e eu pedi, tu tem uns sacos de semente lá na chácara? Tenho, por quê? Já que tu não tem saco de pancada... Coloca uma fotinho. Então, depende se a pessoa é visual, se ela é auditiva, se ela é sinestésica. Se ela é sinestésica, às vezes ela vai ter que sentir aquilo. Tá? Bem lembrado, bem lembrado. E aí, às vezes, você pode expressar aquilo, mas depois lembrando que obrigado por aquilo que você me deu, aquela informação que você me trouxe, para tudo que você trouxe para minha vida, mas agora eu posso deixar aquilo para trás. Porque às vezes o não dito é a raiva, mas eu não preciso ficar com a raiva, depois de esmurrar o saco de pancada ainda ter raiva da pessoa. Não, é depois disso, é poder, obrigado porque você me fez aprender, porque você me fez crescer com aquilo. E quando eu posso aceitar o crescimento com aquilo, eu posso deixar o passado para trás e seguir, agora me tornando mais adulto. Porque muitas pessoas ficam na criança, né? E ficam na criança que porque faz aquilo comigo e daí chora. Ou porque fica com raiva, que nem aquela criança mimada lá na infância. E se você não cresce como adulto no hoje, tu não vai poder transformar a informação em evolução e aí o conhecimento gera aprendizado. Falou tudo. A minha pequena é isso. Desde conversando com ela, eu falei assim, filha, fala de você. Quando você fala com amor, você pode se expressar, mesmo que não vá agradar. E aí a gente acabou descobrindo por trás disso, ela falou, ela não queria desagradar o vô, a avó. Mas eu não... Porque a gente cutucou tanto que ela falou assim, não, mas eu não posso falar para ele isso. Por que não? Né? Falou, olha, Ivan, estou chateado com você, eu não estou entendendo esse problema, me dá um tempo, depois a gente pode voltar a conversar? Pô, pode. Fez uma puta sacanagem. Vamos lá. Ele falou, olha, realmente aqui você vai catar coquinho, aqui não, mas eu tô me sentindo muito triste no meu coração e isso aqui tá difícil de digerir. E beleza. Automaticamente o cérebro troca nessa tríade cerebral
o que era sobrevivência, agora ele vai falar assim, nossa, eu criei um caminho novo, então eu posso viver de maneira diferente e reorganizar isso no meu conflito? Pode! Então ele vai começar a falar, então tá bom. Então eu começo a mudar o meu comportamento, eu começo a não sentir aquela âncora tão grande, e o melhor, eu começo a mudar o ambiente ao meu redor. Então fica muito fantástico. Até respondendo a perguntinha, o arrozinho é melhor deixar um pouquinho longe. Não tão perto esse arroz não, senão reverbera nos dois ali o xingamento. Ô, Ivan. E aí outra coisa assim, só para aproveitar, que isso que você falou, ele é um recurso, né? Então o paciente ele só tem um recurso dele. Ah, se meu pai age assim, eu choro. Se meu pai age assim, eu choro. Se meu esposo age assim, eu choro. Então eu só tenho esse recurso, o recurso de chorar. E quando ele aprende que ele pode ter um outro recurso, aí ele evolui. Porque se você não dá um recurso para ele, na psicoterapia é feito isso. Dar outras possibilidades, é recurso. Se eu não tenho recurso, eu não tenho como evoluir. E a partir do momento que eu tenho recurso, eu tenho uma outra forma de ver as coisas, crescer, e agora eu posso... eu posso agir assim e assado, eu tenho 2 recursos. Eu tenho 3 recursos, eu tenho 4 recursos. Né? Eu não preciso sempre bater na mesma tecla do recurso. Perfeito. Até eu vou pedir só para você responder aqui, uma pergunta que fizeram, que a Josenay ficou com dúvida na diferença da emoção para a sensação do corpo. A emoção é raiva, tristeza, frustração. Emoção é a sensação de, sei lá, eu me sentir raivoso, eu me sentir preocupado, com medo. Isso é emoção. Sensação no corpo é o que o corpo mostra. Tá acelerando o coração, tá apertando o peito, tem algo entalado na garganta, tem uma tensão no rosto, na face. Então isso é o que o corpo mostra, isso é o ressentir, o que o corpo ressentiu com relação àquela situação que aconteceu. Então quando a gente vive o trauma, o corpo ressente uma sensação, tem um sentir dentro dele. E quando a gente vive novos conflitos, a gente volta a sentir esse ressentir. Então, lá naquele primeiro conflito que eu vivi, teve uma morte que me deu uma grande dor no peito. Cada vez que eu vou no velório, eu sinto aquela dor no peito. Cada vez que eu tenho medo que alguém vai morrer, eu sinto aquela dor no peito, aquele aperto no peito. Então, eu ressinto aquilo que eu senti. Reviver o sentido, né? O sentir. Então, eu ressinto aquilo. E aí, quando a gente vai tratar, tem uma angústia. Então, eu vou tratar o agora. Né? Então, eu vou tratar a angústia que tu tá vivendo agora. E não, a angústia não tá no agora. Qual foi a primeira vez que tu sentiu isso na tua vida? Gatilho. Muito bom. Né? Qual foi o primeiro episódio, né, que você teve? E aí a gente tem que olhar lá aquele primeiro episódio para daí ressignificar aquele primeiro episódio. Que eu falo que é como se fosse um barrilzinho. Enquanto eu falo ali, a Carla do Psique também, né? Então, tem uma frase no Psique que eu perdoo meu pai por ter me deixado. Eu perdoo alguém por ter me deixado. Aí a vida inteira eu posso ficar, não. Eu não perdoo por me deixar, me deixam na mão, não me deu suporte, não me deu suporte. Se eu não olhar a base do barrilzinho, a primeira pessoa que me deixou, se eu não encontrar no teste muscular qual foi a primeira pessoa que me deixou e ressignificar aquela primeira pessoa, a tampa do barrilzinho continua. Não adianta eu esvaziar o barrilzinho que vai encher de novo. Perfeito. Né? Se eu mexo nessa base do barrilzinho, não tem mais tampa de baixo. Entra e baixa, sai. Né? Então eu consigo lidar melhor quando as pessoas me deixam na mão. Deixa pra lá, não é por isso que eu preciso me estressar. Eu posso mudar a forma de ver aquela situação. E a última, senão eu vou tragar o teu almoço. A Cris perguntou assim: como é que faz com criança que não come pão, bolo, banana? É um pouco mais complexo esse conflito aí. Aí a gente tem que fazer várias perguntas. Né? Então é preciso olhar mais a fundo e fazer uma avaliação, né? Eu não posso dizer assim, foi por causa disso, ou foi por causa daquilo. Não tem como dizer isso, tá? Não, a gente só pode dar exemplo. Uma coisa que eu não gosto é o simbolizar demais, assim. O que é simbolizar demais? Isso pode ser aquilo pode ser aquele outro, se eu não tenho um caso estrutural na minha mão. Né? Eu já tive pacientes que não conseguiam engolir alimento sólido, somente líquido. E aí o que é um dos pacientes? Ele se engasgou, então ele tem medo de engolir. Porque se eu engulo,
Se eu engolir algo grande, eu vou engasgar de novo. Então eu tenho que ressignificar esse engolir dele. Tem outros pacientes que têm algo no transgeracional que entra no contexto de que algo talvez onde uma mulher engoliu um remédio para abortar. Então engolir provoca morte. Então pode ter uma percepção que eu não posso engolir porque pode morrer. Ou uma mulher que tomava um remédio e depois descobriu que estava grávida. Eu tomava aquilo e agora o filho pode nascer com problema. Então eu engoli, eu não deveria ter engolido. E aí entra para aquela criança que estava dentro da barriga que não deveria engolir, porque pode causar morte. Qual é a informação que está ali, né? O órgão, ele não entra em uma disfunção por mal, porque ele quer ter o mal, ele quer te frustrar. É um sentido de sobrevivência. Ele entrou por um motivo. E eu tenho que entender qual é o sentido daquele órgão e tecido específico. Se eu entendo o sentido daquele órgão e sentido específico, eu entro na relação. Eu acho fantástico, deixa ela já deu uma respondida aqui. Olha, isso é o poder da palavra, né? Então, por exemplo, cai sinapse, já cai um entendimento, algumas coisas. E a gente espera que isso corrija e ajude, né? Que legal. Você não sei se você está lendo aí, né? Sim, eu estava lendo. E aí a gente tem que olhar se é simbólico, se é real, né? Às vezes pode ser um engolir de situação que eu vivenciei, né? Mas pode ter alguma situação mais para trás ainda do engolir real, né? Que pode estar lá dentro desse processo. E aí a gente pode conectar com as comidas, né? Então, às vezes tem comida que a pessoa ela não consegue engolir direito ou não consegue comer. E aí a gente volta no transgeracional, qual era a comida daquele avô, que é a única comida que ele tinha para comer enquanto ele vivia lá no interior, enquanto ele viveu uma situação, o que é que ele comia naquela época de escassez, que ele só tinha farinha para fazer pão e banana na casa dele. Então eu já não suporto comer isso porque me lembra uma época de frustração. Então a gente tem que associar. Perfeito. E isso que a Silva falou. A micro possibilita você encontrar esses bloqueios e você correlacionar. Se aquele lugar que o paciente está sentindo, ele está bloqueado, quando a gente está tocando ele junto com aquele nível de bloqueio que nós estamos encontrando, você vai poder fazer essa correlação. Então você já tem uma direção, já tem um guia. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Boa, Silvia, boa. Muito bom. E aí a gente tem que conectar os 5 sentidos do que estava sendo vivido naquele momento. Visão, audição, olfato, paladar, tato, tempo e espaço. E aí a gente pode conectar várias outras coisas juntos, né? Mas fica aí para um outro momento, né? Não, você fica falando, eu vou ficar quieto, porque eu já falei assim, tem um enneagrama, tem não sei o quê, então essa técnica subconsciente e essa aqui, e o tré, né? Coloca o paciente e vou tremer. Será que eu coloco ele? Vai sair uma emoção numa posição que ele fica tremendo, ter uma catarse, vai liberar? Vai liberar, mas é subconsciente. Mas será que eu devo liberar aquela informação? É muito complexo, mas isso que é o legal das coisas. A gente começar a colocar essa sopa, e aí a cada sopa, para cada pessoa que está nos assistindo, pode ter um sabor. E essa sopa, muitas vezes, eu vou ter que tirar um ingrediente, porque não é hora, depois eu vou ter que colocar. Mas é importante que o quê? Temos ferramentas, temos entendimento diferente, aí é show de bola. Muito bom. Flavinha, já está marcada outra live com esse garoto aí. Já está marcada, ele não foge de mim, não. E nesse ano ele vai passar no domingo. E esse ano tem a Leis Biológica Experience também, com vários palestrantes para falar das leis biológicas, essa integração. Então, para quem quiser também, segunda semana de novembro, que o Marcelo vai estar lá junto com a gente. Muito show, muito show. Fechou. Você quer comentar alguma coisa? Para mim foi muito enriquecedor. Por favor. Eu quero sim. Quem aí ainda não me segue no Instagram, vai lá em cima ali, ó, Ivan_Bonaldo, clica e segue lá, tem várias lives. A semana que vem vão ter várias lives aí sobre a origem emocional dos sintomas. Geralmente terça-feira, 7 horas da manhã e sábado, 7 horas da manhã, tem live falando um pouco mais sobre essas informações. Aí a Lívia, LBXP 2020, Leis Biológicas Experience 2020, né? O pessoal aí do curso Origens. Então, quem quiser saber um pouco mais,
vai lá no Instagram que tem vários vídeos que eu fiz já durante algumas semanas e eu fiz uma trajetória da origem. O que seria interessante a gente passar o passo a passo para esse entendimento de qual é o sintoma, qual é a origem, e também a semana passada no workshop da Terapeuta da Origem, a gente falou da junção, né? Como a gente pode juntar hipnose com as leis biológicas, a micro com as leis biológicas, constelação com as leis biológicas, toda essa fusão, né? Que pode ajudar muito mais a ter um resultado mais eficiente na hora do atendimento. E obrigado, Marcelo, pelo convite aí, foi muito legal mesmo, muita troca, muita informação. Show. Bastante gente aqui da comunidade, legal. Que bom, parabéns. E eu vejo 7 horas da manhã, às vezes estou lá, eu faço de manhã, faço uns estudos e tal. Pô, o Ivan entrou. Mas eu achei um excelente horário. As crianças estão dormindo, gente. Então, exatamente. Exatamente. Muito bom, muito bom. E eu acho que o mais importante do terapeuta é esse equilíbrio, né? Então, é saber o equilíbrio família, profissão, casal, o financeiro. Enquanto a gente não tem esse equilíbrio e a gente não encontra essas formas de equilibrar isso, para que daí, no final da tarde, você pode ir para casa, você está com as suas filhas, você pode estar no ambiente, você desequilibra a balança e você cai. Então, o objetivo é sempre buscar o equilíbrio para que o equilíbrio ele permaneça. Falou tudo. Obrigado. Muito bom, gratidão aí. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Vamos pro segundo round e todo mundo foi junto, muito show. Obrigado, viu, gente? Espero que contribuí bastante com vocês. Um ótimo domingo, um abração para vocês. Ivan, Deus abençoe. Maravilha de semana, já que estamos começando aí, né? Domingo, começa a semana. Então, que seja muito boa. Tá bom? Obrigadão. Um abraço, um beijo a todos. Tchau. Tchau, tchau.